Senhor a todos, amém? Sem mais delongas, irmãos, eu quero que você abra comigo na sua palavra aí, em Isaías capítulo 6. Para quem não sabe, a gente está no ano apostólico na Igreja Moriá, no ano apostólico de Isaías, amém? Não sei se você lembra, quero relembrá-lo. E essa palavra hoje falou muito comigo no começo do ano. E é uma palavra que a gente tem trazido ao nosso coração, ainda mais para o momento que a gente tem passado, não somente como igreja, mas como nação brasileira, e o momento que a gente tem passado como igreja no mundo, porque às vezes a gente fica tão ansioso, e você vai entender que o próprio profeta estava da mesma forma, que muitas vezes estamos nesse momento. Então eu quero convidá-la primeiro a fazer essa leitura em Isaías capítulo 6, versículo 1, Isaías capítulo 6, o versículo 1, que é o chamado do profeta Isaías. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, como 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu vou repetir essa final aí. Toda, não é só aquele momento, não é só aquele lugar, mas toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4, e os umbrais das portas se moveram com voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Tem umas traduções que não se moviam e se tremiam, então estremeciam as portas daquele lugar. Versículo 5, então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, diz a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Eu gosto muito dessa palavra, e lendo um pouco mais profundamente ela, porque normalmente, não sei você lendo essa palavra aí, o que mais chama a atenção, não sei você, é os anjos ali, falando santo, santo ao Senhor, né? Aquele momento que parece até um efeito especial de Hollywood, né? Porque o próprio Isaías estava no templo e de repente abriu uma visão, e ele começou a ver Deus sentado no trono, com os anjos falando santo, santo, santo. Isso chama muito a nossa atenção, mas a gente não entende o contexto dessa situação, e a gente não aprende muitas vezes a Bíblia, porque a gente acaba lendo de uma forma superficial. Então eu convido você primeiramente a chamar a sua atenção no versículo 1, porque o versículo 1 diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Então a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias eu vi. A Bíblia diz não, ele não viu, Isaías não viu antes. Então, para você entender quem que era esse rei Uzias, o que estava acontecendo nessa situação, por que o Isaías viu só depois que o rei Uzias morreu? Então a gente tem que fazer essas perguntas. Por que Deus apareceu somente depois da morte do rei Uzias? Você, amado irmão, quando vai ler a palavra, você tem que fazer essas perguntas. Porque se você não fazer essas perguntas, você vai ler e não vai entender aquilo que Deus quer falar conosco. Então o rei Uzias, só para você entender, foi um rei que trouxe muita prosperidade para Judá. Só para você entender, naquela época, Israel não era totalmente formada por todas as 12 tribos. Israel era formado por o reino do norte, que se chamava Israel, e o reino do sul, que se chamava Judá.
esse momento aqui, do rei Uzias, ele governava Judá, lá embaixo, onde tinha Jerusalém. É lá que ele governava. E o rei Uzias trouxe prosperidade e estabilidade econômica por muitas décadas. Para você ter uma ideia, o rei Uzias governou por 52 anos. Não foi igual a gente que troca de 4 anos de governo. Não, foi 52 anos. Para ter uma ideia, quando o rei Uzias entrou no governo, Isaías nem era nascido. E, amado irmão, Deus era com o rei Uzias. Trouxe muita prosperidade. A Bíblia diz que o rei Uzias trouxe segurança para Israel. Ele melhorou o exército de Israel, ele melhorou a economia, ou seja, o povo estava próspero, ele tinha uma segurança natural, digamos assim. E aqui a Bíblia diz que quando o rei Uzias morreu, talvez você que entende um pouco mais a Bíblia, você vai falar para mim, mas bispo, mas o rei Uzias no final do governo dele, ele entrou lá no templo, pegou um incenso e Deus trouxe lepra para ele, porque ele pecou contra Deus. Sim, ele pecou no final do governo, mas o rei Uzias era um rei muito aclamado e um rei muito estimado pelo povo. Então não era um qualquer rei, não era um rei mesmo que ele pecou, mas era um rei que trouxe estabilidade política na sua nação. Quem que não quer um governo que traz estabilidade política na nossa nação? A gente tem buscado isso. O brasileiro, infelizmente, a gente sempre está vivendo crise após crise, né? A gente nunca viu uma estabilidade, sempre tem uma crise, tudo sempre é crise. Mas por que eu estou falando isso? Porém, morreu o rei Uzias. E para você ter uma ideia, Isaías aqui, ele tinha 20 anos mais ou menos. Então ele era uma pessoa jovem, uma pessoa que era da realeza. O Isaías não era da camada pobre, ele era da camada rica. Ele vivia com os políticos da época. Muitos acreditam que tinha um parentesco com a realeza. Por que você fala isso? Só pela escrita de Isaías, o hebraico de Isaías era muito rebuscado. Então era uma pessoa que sabia muito, que era muito estudado. Então ele era um jovem que, naquele momento que estava acontecendo, o rei Uzias morreu, ou seja, acabou a estabilidade política, acabou a prosperidade de Israel. Para melhorar a situação, o reino do norte, lembra que eu falei do reino do norte, que é Israel? Os assírios estavam chegando no reino do norte para destruir o Israel do norte, porque no futuro ia destruir. Então imagina a cabeça daquele menino, né? Daquele menino com 18, 20 anos, com um futuro ainda incerto. E agora, o que vai ser da minha nação? O que vai ser de nós, Senhor? E aí o que ele fez? Ele foi para a igreja, não é a igreja, mas é o templo lá dos judeus. Então ele foi no templo orar. E naquele momento que ele foi no templo orar, a Bíblia diz, e aí ele escreveu: um ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono, um alto e sublime trono, e ao seu séquito encheu o templo. Bispo, por que você falou tudo isso? Explica para mim que eu não estou entendendo. Primeiro ponto, irmãos, Deus queria mostrar para Isaías quem era o Senhor de verdade. Quem é aquele que cuida de todas as coisas de verdade? Quem era o governador de verdade? Porque ele estava com o coração tão assim incerto. Meu Deus, os assírios estão invadindo lá em cima. A gente perdeu o nosso rei. E agora, o que vai ser com a gente? Daí Deus falou para Isaías: Isaías, eu ainda estou no alto e sublime trono. Eu continuo sendo o Senhor dos senhores. E Deus fala para nós nessa noite. Talvez você está com medo da crise. Você está com medo de crises não somente nacional, mas uma crise que está passando na sua casa, uma crise no seu casamento, uma crise em todos os lugares. Você vê crise, irmãos. O Senhor diz para todos nós nessa noite: eu sou o Senhor que estou assentado no alto e sublime trono, e o meu séquito enche o templo. Não tem rei Ezequias, não tem rei lá da Síria, não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem lá o Putin, não tem, todos se dobram diante de mim, porque eu governo todo mundo, porque o mundo é meu, diz o Senhor. Ele está sentado diante de todo esse trono, amado irmão. E Deus queria mostrar para Isaías outra coisa, que você tem que entender.
Pensa bem, por que que Deus não se mostrou em Isaías antes da crise? Para pensar, porque às vezes a gente não pensa nisso. Para pensar, por que que Deus não se mostrou para Isaías antes que o rei Uzias morresse? Para pensar nisso. Porque muitas vezes, olha só, você vai entender algumas coisas da sua vida. Muitas vezes, quando a gente está no bem bom na nossa vida, a gente não consegue enxergar quem realmente é o Senhor. Quando a gente está no bem bom da nossa vida, a gente não consegue enxergar nossas próprias falhas. Quando a gente está no bem bom da nossa vida, a gente não consegue enxergar que tem problemas no nosso coração que precisa ser mudado. Quando a gente não vem, quando a gente está bom na nossa vida, amado irmão, a gente acha que está tudo bom. Os outros que é o problema, a gente não. Por que você está falando isso, bispo? Porque Deus mostrou para Isaías isso. Como? Primeiro, ele foi no templo orar, sim ou não? Foi. Deus se mostrou quem ele era. Deus falou: Isaías, eu sou o Senhor. Isaías, eu sou o rei. Isaías, eu sou o santo. Isaías, está nas minhas mãos todo o poder. Mas daí a Bíblia diz, aí caiu a ficha de Isaías. Por que caiu a ficha de Isaías? Versículo 5, vai lá na sua palavra comigo. Então disse eu. Imagina, Isaías viu o Senhor. Ele se deparou com aqueles efeitos especiais de cinema, mas na realidade, imagina aquele efeito especial de Hollywood, dos Vingadores acontecendo na frente dele, tudo estremecendo, fogo para um lado, porque aqueles anjos, a Bíblia diz que era um anjo que pegava fogo. Imagina os anjos que pegavam fogo na frente dele, e aquele poderio de Deus. A gente dá risada, irmão, mas quando eu só tive uma visão uma vez do reino espiritual, e é incrível, porque eu consegui ouvir, consegui enxergar, consegui sentir. Gente, é um poder muito grande. Você não tem ideia, não tem como descrever. É só você entrando lá para você saber. Então eu fico imaginando Isaías, porque ele se expôs diante de Deus, irmãos. Eu não fiquei diante de Deus, eu fiquei no reino lá dele. Eu não fiquei diante de Deus. No reino dele tem aquele poder, imagina diante dele. Aí Isaías falou assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe o que a gente precisa, irmãos, de verdade? Inclusive a gente teve uma reunião aqui, e até gerou uma questão muito importante para vocês saberem, que o Senhor, antes de você fazer para Ele quer que você conheça Ele de fato, de verdade. Não adianta você fazer para Ele antes de conhecê-lo. Porque a Bíblia diz aqui, não sei se você percebeu, o chamado de Isaías só aconteceu quando ele conheceu a Deus. Quando ele foi exposto. Ele foi exposto e ele começou não a enxergar mais os outros. Ele não começou mais a enxergar o defeito alheio, mas começou a enxergar o próprio defeito. Porque Deus, amado irmão, Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, você vai perceber os seus defeitos e não mais o defeito alheio. Você vai perceber que o mais importante, o problema, a crise maior que a gente tem passado é o nosso próprio pecado. Não é os políticos da nação brasileira, não é o nosso casamento, não é a igreja. A nossa maior crise é o nosso interior que está cheio de pecado. E a gente tentado a ver o pecado alheio, a gente é tentado a apontar para os outros, é tentado a falar: ó, fulano é isso, fulano está falando aquilo, mas não enxergamos o nosso. Sabe por que não estamos enxergando o nosso? Porque nós estamos tendo um encontro com o Senhor, irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor, porque quando a gente busca o Senhor, algo muda. Porque se você vê a pessoa falar: eu ouvi Deus, e ela continua a mesma coisa, irmãos, não acredito. Porque é impossível você ver Deus e não ser transformado. É impossível você não ter um encontro com Deus e algo não mudar na sua vida. Da mesma forma que Isaías falou: ai meu Deus, vou morrer. Porque, irmãos, ele sabia que quando via Deus, não sei se você lembra, a Arca da Aliança tinha um véu na frente, porque somente o sacerdote era autorizado por Deus, o sacerdote não, o sumo sacerdote, era autorizado por Deus no momento do tempo ali, de entrar no Santo dos Santos. Se outra pessoa entrasse, morria, porque Deus queria mostrar: não sou qualquer um, a mim tem todo o poder, vocês me respeitam, vocês podem ser os meus filhos, mas se você não seguir os meus princípios, infelizmente vocês vão morrer.
Deus queria trazer esse entendimento e essa consciência do seu poder. E Isaías sabia disso. E o que ele falou? Ai meu Deus, eu vou morrer. Por que ele vai morrer? Porque ele viu o pecado dos outros? Não, porque eu sou um homem cheio de pecado na minha boca. Eu tenho um lábio sujo, eu tenho uma boca suja, Senhor. Eu achava que o povo que tinha boca suja, eu achava que o povo que estava pecando, mas agora com a sua luz intensa dentro de mim, meu Deus, quanta coisa ruim eu tenho feito com a minha língua, quanta coisa ruim. Que sabe que Isaías fez? Ele confessou o seu pecado. A Bíblia diz até, eu anotei aqui, irmãos, nós estamos no tempo de Provérbios, né? Hoje é dia 24, hoje foi o capítulo 24 de Provérbios, mas eu vou pular lá no capítulo 28, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prosperará, diz a Bíblia, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Eu vou ler novamente: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem confessa e os abandona encontrará misericórdia. O que aconteceu com Isaías? Ele entendeu quem ele era, ele confessou o pecado. Por que ele falou assim: eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Então, bispo, então eu tenho que confessar que eu tenho lábio impuro? Não, você tem que confessar o que é o seu pecado. Talvez o seu pecado não é o lábio impuro. E só para você entender, lábio impuro não é somente palavrão, tá? É você usar a sua língua para falar falsidade, para falar mentira, é usar a língua para trazer inimizade, é usar a sua língua para trazer confusão. Isso que Isaías fazia, é isso que Isaías enxergou na vida dele. Mas qual é o seu pecado? Porque você precisa confessar o seu pecado, porque você acabou de entender, se você esconder, não vai prosperar. E o Deus, amado irmão, é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus do amanhã. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus dessa misericórdia que teve com Isaías. E Deus te trouxe aqui não para te apontar o dedo, né? Não para te envergonhar. Não, Ele está falando: olha, da mesma forma que eu mostrei a Isaías, eu permiti essa crise, filho, para você me buscar. Porque sem crise você não ia me buscar, sem crise você não ia me enxergar, você não ia se esforçar para me buscar de todo o coração, porque a minha palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso que a gente não acha Deus, porque é isso que Deus muitas vezes permite crise, porque na crise você busca Deus de todo o coração e Ele se permite achar, amado irmão. Hoje Deus quer mudar a sua vida. Hoje, amado irmão, Deus quer falar para você que você não seja somente um ouvinte da palavra, mas hoje Ele quer te levantar com poder e autoridade. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua rotina, Ele quer mudar a direção da sua vida, Ele quer mudar toda a sua história. Tudo que você projetou, Ele fala: os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos, os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos, porque o Senhor, amado irmão, tem uma promessa grandiosa para essa igreja, tem uma promessa grandiosa para essa casa, tem uma promessa grandiosa para a sua família, para a sua casa. Então somente creia e permite essa palavra falar o seu coração. Bispo, a minha vida está uma crise, só busca o Senhor, porque Ele quer que você encontre Ele. Está faltando encontro com Deus, está faltando encontro com Deus, irmãos, está faltando encontro com Deus na sua casa. A sua vida não é somente buscar dinheiro, a sua vida não é somente casamento, é muito maior do que isso, irmãos. A Bíblia, eu até anotei aqui, eu não posso esquecer de falar isso, porque a gente, amado, a gente só pode viver se viver para servir, senão a gente não precisa viver. Porque olha só, olha o que aconteceu. Isaías, ele confessou o seu pecado, sim ou não? Daí Deus falou assim: Isaías, agora pega lá um cordeiro, agora você vai trazer para mim, agora você vai trazer ali um carneiro, você vai sacrificar para mim, que eu vou te perdoar. Foi isso que Deus falou para Isaías fazer, sim ou não? Não, porque só basta confessar o pecado, só basta você reconhecer quem você é, só basta você baixar sua guarda, só basta você realmente mostrar o verdadeiro, porque Deus somente pode fazer no verdadeiro, Deus somente pode fazer no original. Deus não pode fazer no onde tem máscara, amado irmão. E Deus quer que você tire essa máscara, porque no versículo 6 diz assim:
Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Só uma curiosidade, tenaz é tipo um alicatão grande de ferreiro, que pega lá onde tem a brasa viva, porque não pode pegar com a mão, senão queima, né? Daí o anjo pegou lá o alicatão e foi lá onde estava o pecado de Isaías, que era o lábio dele, e purificou. Então Deus quer fazer isso na sua vida hoje. Aonde está o seu pecado? Deus quer enviar os seus anjos nessa noite para purificar o seu pecado. Interessante, outra curiosidade, iniquidade. Sabia que iniquidade tem a ver com o povo de Deus, não com o povo lá fora. Iniquidade tem a ver com o pecado que o povo de Deus está fazendo contra Deus. Não o ímpio. O ímpio, ele não está ele está pecando. Mas a iniquidade está ligado ao povo que conhece a Deus, que fala que conhece a Deus, mas está pecando. Isso é iniquidade. Então, foi a iniquidade que foi perdoada de Isaías. E Deus quer perdoar a sua iniquidade nessa noite. Talvez você já conheceu a Deus, mas Deus quer que você se arrependa nessa noite. Deus quer que você abaixe a sua guarda para concluir a palavra, porque a gente já passei do tempo aqui. Depois ele está purificado, conheceu Deus. Ai meu Deus, eu vou morrer, não morre mais. Daí o que Deus fez? Deus fez assim, tá, para Isaías: aí Isaías, eu te ordeno, você vai ser meu profeta, e eu te ordeno a pregar a todas as nações. Foi assim que Deus fez com Isaías, sim ou não? Não. Ele falou: Isaías, né? Imagina Deus falando: Isaías, e agora? Quem irá por nós? Você percebe, olha só o detalhe, Deus já incluiu o Isaías da família. Olha, Isaías, quem irá por nós agora? Quem vai resolver o nosso problema? Porque você faz parte agora da gente, né? Isaías, e agora? Quem que a gente vai enviar para resolver o nosso problema? Porque você entendeu que você é nosso, então não é mais meu problema, é nosso. Quem que vai enviar agora, Isaías? E aí a Bíblia diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Deus não vai forçar nada, ninguém fazer para ele as coisas. Deus não chegando, perdão o palavreado, dando bicuda na sua porta, chegando e ordenando as coisas. Não, isso é o diabo que faz. Mas Deus espera que você abra a porta por dentro do seu coração e você aceita o chamado dele para você. Por que as pessoas não estão aceitando? Primeiro, não estão conhecendo a Deus, não encontraram a Deus ainda. Porque se realmente a gente conheceu a Deus, se realmente você teve encontro com Deus, irmãos, é impossível não falar sim para o Senhor. Você lê a Bíblia, Moisés viu a sarça ardente, impossível falar não para o Senhor. Você viu o Senhor, lá o Gideão, viu o anjo debaixo lá da árvore lá, impossível falar não para o Senhor. Se a gente está falando não para o Senhor, porque alguma coisa está errada, irmão. E Deus fala para você nessa noite: alguma coisa está errada na sua vida, filho, porque você não nasceu para isso, você nasceu para me adorar, você nasceu com uma funcionalidade específica, porque quando você funcionar para mim, a verdadeira felicidade vai acontecer, porque você é feliz quando você é útil para mim. É como uma engrenagem, irmãos, quando a gente começa a funcionar na igreja, sabe o que acontece? Todos os outros começam a funcionar, porque era você que precisava funcionar. Quando você funciona, a igreja começa a funcionar melhor. Irmãos, Deus está chamando nessa noite: eu preciso de servos, de servas. A seara está madura, mas são poucos os ceifeiros. Quem eu enviarei? O Senhor diz para nós nessa noite: quem eu vou enviar, igreja? E ele não vai ficar falando: eu ordeno você, diva, você vai para a África, amanhã vou comprar uma passagem e você está sendo obrigada a ir para a África. Não, Deus não vai fazer isso, porque da mesma forma que Deus foi para a cruz voluntariamente, Ele quer um coração voluntário. Quando a gente pede aqui dízimo é uma oferta de sacrifício, mas Deus só recebe de um coração voluntário, irmãos. Mas quando o coração voluntário quando o coração voluntário se sacrifica, algo de Deus extraordinário começa a acontecer, não somente na própria vida daquela pessoa que se sacrificou, mas todos aqueles que estão ao seu redor.
Deus está esperando isso de nossas vidas, irmãos, que tenha um coração voluntário. Aleluia! O Senhor reina, irmãos. O Senhor está sentado diante do trono. Realmente a gente precisa, agora deixa eu chamar a atenção para concluir, a gente precisa como igreja sim, se posicionar na política. A gente precisa sim se posicionar como cidadão de Deus. Nós somos os responsáveis sim como cidadão. Se você está vendo lá os princípios de tal candidato que está fazendo coisa errada, você é o responsável por nosso país estar para um lado, para o lado direito, para o lado esquerdo. Por quê? Porque é um país democrático. Não é um país de monarquia, né? Onde o parlamento lá escolhe lá o rei. Então a gente precisa sim se posicionar. Mas acima de tudo, de toda ansiedade, de toda preocupação, o Senhor nos lembra hoje, Ele continua reinando, Ele está no controle. Tudo o que acontece, eu costumo falar assim, não vai acontecer em nome de Jesus, mas o Lula ganha, por exemplo. Ai meu Deus, imagina Deus desesperado, ai meu Deus, é agora que vai ser do Brasil. Não, Deus está no controle, irmãos. Ou acontece alguma coisa, uma tragédia, ela, ai agora, meu pai, agora o que eu vou fazer? Meu pai, Deus falando, meu pai, meu pai, agora? Não, Deus não surpreende, Deus não surpreende, porque está tudo no controle dele, irmãos. E nós precisamos confiar mais no Senhor, porque Ele cuida da sua vida. Mas irmãos, busca ao Senhor, porque Ele quer mostrar o seu defeito, Ele quer transformar a sua vida, e através da sua vida, Ele espera de nós um sim, envia-me a mim, que eu quero funcionar para você, Senhor, para o Senhor, para que o seu nome venha a ser glorificado através da minha vida, diz o Senhor dos Exércitos essa noite. Aleluia! Receba essa palavra, irmãos, eu convido você a se levantar, agora nós vamos orar ao Senhor, tem a palavra que a gente vai estar repreendendo todo o mal, mas receba essa palavra para a glória do Senhor Jesus.